professores. Vamos dar início à nossa aula de hoje, 4 de junho de 2020. Nossa disciplina hoje é a História de Macaíba, página 24 a 26. Nossa aula hoje é isso mesmo, surgimento de uma cidade, né? Cidade da onde? De Macaíba, nossa cidade, não é isso? Então vamos falar um pouco sobre povoado, vila, município, não é isso? Então, já aprendemos que o povoado se dá início aonde? No caso, dava início, né? Se iniciava, né? Naquele século, no século XVIII, as margens, né? Do rio. E Macaíba não foi diferente. O rio de Macaíba era qual? O rio Jundiaí. Foi onde o povoado de Macaíba ficaram, né? E nesse povoado aqui foi crescendo e em menos, em pouco tempo, né? Ela veio a ser vila, não é isso? Hoje em dia ela já é município, não é isso? Onde vamos estudar isso também, mas hoje vamos ficar pelo povoado. O que aconteceu nesse povoado? Após aquela guerra dos bárbaros, né? E aquele alojamento que fizeram no Ferreiro Torto, os terços, né? Os terços dos paulistas, muitos daqueles que vieram de outra cidade, de outro país, no caso, né? Na época, não queriam voltar, né? Para os lugares de origem deles. Preferiram ficar aqui no povoado de Macaíba. Foi onde esse povoado cresceu e ela logo mais veio ser levada ao que? A vila, não é isso? Então é isso que vamos estudar hoje, um pouco desse povoado até Macaíba chegar à vila, tá bom? Vamos. Aí no livro de vocês tem falando que no fim do século XVIII, né, o povoado, aqui justamente falando, o povoado, as margens do rio Jundiaí já era uma realidade. Já existia esse povoado, né? Só que com essas pessoas que não voltaram, não foram embora, continuaram aqui, né? Esse povoado foi crescendo, né? E as famílias se dedicavam ao quê? A trabalho de plantação de algodão, cultura de cereais e criação de gado. Por quê? Que depois que o Ferreiro Torto ressurgiu, né, falou lá que o proprietário da época, ele fez o quê? Plantações de quê? De cana na época, né? Era os engenhos. Mas só que chegou um tempo, aquela terra, né, ele não era um solo para que a plantação de cana-de-açúcar ela crescesse. Eles tiveram que buscar outras alternativas. E essas alternativas foi justamente essa plantação de algodão, de cereais e criação de gado da época, que ainda hoje encontramos aqui, né? Então aqui fala, o atual município teve a facilidade de expandir a produção algodoeira e ter um comércio farto que servia a outras localidades próximas. Então, essa criação do algodão não ficou só aqui, né? Foi expandindo para as outras localidades, que iam pessoas que vinham para cá, para a plantação, e daqui as plantações foram para outros cantos, né? Não ficou aqui só em Macaíba. Não somente a de algodão, tivemos outras também, que outros produtos, aqui tivemos plantação de feijão, do milho, plantação de milho e criação de gado, né? Então, todo esse processo que foi crescendo aqui no povoado de Macaíba da época, né, nos fins do século XVIII, fez que Macaíba saísse do povoado, né, e se fosse elevada ao quê? A vila. É o que vamos falar agora um pouco de quando isso começou, né, de quando esse povoado foi elevado à vila. Vamos lá. Aqui na página 26 de vocês está falando do Coité, não é isso? Diz aí, no livro de vocês. O povoado tem como nome primitivo Coité. Esta denominação, né, vem da árvore Coité, que se destacava assim, entre os vegetais que cobriam o chão da região da época, né? Isso, então tinha muitas árvores, né, no caso de Coité nessa época. Então, por conta disso, o coronel Manuel Teixeira Casado, que já falamos sobre ele na aula passada, decidiu dar esse primeiro nome, né, da vila emergente de Coité. Então, foi lá no século XVIII, entre 1780 e 1795, ó, bem no fim mesmo, ó, bem no fim mesmo, 80 para 95, 1780 a 1795. Então, ele fez surgir, né, esse nome aí, emergente, né, de Coité. Aqui tem a árvore, Coité, aqui, ó, que alguns alunos foram visitar no Ferreiro Torto, não é isso?
Aqui fala também o que é essa árvore coité. A árvore coité é uma árvore grande de fruto não comestível, né? Essas frutas do coité, a fruta coité não podemos comer. Então ela servia de quê? Para fazer vasilhas na época, né? Naquela época que não tinha tanto acesso, né? Então quando o coité foi elevado à vila, então foi justamente por conta dessa árvore que existia muito aqui no nosso município de Macaíba. Então ela servia para fazer as vasilhas. Essas aqui que eu vou estar mostrando a vocês agora. Ó, aqui o fruto do coité, é esse fruto, olha aqui a árvore. Ainda encontramos essas árvores aqui ainda, encontramos. E as vasilhas são essas aqui, ó. Servia as vasilhas de prato para pegar comida, guardar, beber água, almoçar. Então hoje encontramos essas vasilhas aqui na Coité. Não utilizamos mais elas como antigamente, né? Porque hoje hoje está mais moderno, tem as panelas, os pratos, não é isso? Mas na época no século XVIII, foi muito usada essas vasilhas aqui, tá bom, meus amores? E também o fruto do coité tem uma homenagem lá no nosso hino, né? Não poderia ficar de fora dessa parte aqui que fala. Eu te saúdo, ó Macaíba, eu te saúdo, antiga Coité. Esperança é uma semente que nasce, que brota neste lugar. Então, ela nasceu, ela brotou aqui nesse lugar, né? Então, o Coité é um fruto, né? Uma árvore da nossa cidade, tá bom, meus amores? Então, aí, quando a nossa cidade ainda aqui de povoado passou para vila, né? E foi esse nome, né? Que foi dado a Macaí. Antes de ser Macaíba, ela era o quê? Coité. O hino diz, né? Minha antiga Coité, porque a nossa cidade um dia já foi Coité. E aqui em Macaíba ainda tem um bairro ali no centro que se chama Coité, viu? Então vamos lá. Aqui na página 26 tem o nosso exercícios, né? Nossa atividade, que diz assim. Como viviam as pessoas que moravam às margens do rio Jundiaí? Vocês vão colocar aqui. 2. Por que o povoado recebeu o nome de Coité? Tá bom? Essa é a atividade do livro, mas segue uma em folha, tá bom? Sobre o assunto ainda estudado. Qualquer dúvida, meus amores, é só chamar. Beijinhos e até.